Muito bem, vamos falar hoje do capítulo de número 4 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. O capítulo perigoso esse aí. Paulo já começa o capítulo 4 com uma paulada. Ele diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e seguirão doutrinas de demônios. O que traz algumas considerações. Por exemplo, só pode apostatar da fé, e apostatar significa deixar de lado a fé, aquele que é cristão. E o cristão não vai em terreno de macumba, não vai em centro de umbanda. Um cristão não vai buscar aquilo que o demônio está querendo falar. Então, como pode ser possível o fato de cristãos estarem deixando a doutrina bíblica para seguir doutrinas de demônio? Eu entendo de uma maneira, é que nos últimos tempos estarão se pregando doutrinas demoníacas nos púlpitos das igrejas. E por mais que isso seja forte, tem um texto que diz que ainda que um anjo do céu, ou ainda que Paulo, ou ainda que qualquer outra pessoa pregue um evangelho que não seja o próprio evangelho, esta pessoa é maldita. Porque este que está sendo pregado, e isto que está sendo pregado, não é o evangelho. E na verdade não é nem outro evangelho, porque só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, nos faz ficar no mínimo atentos ao que tem sido pregado nos púlpitos de nossas igrejas. E pior ainda, no mínimo atento ao que eu mesmo tenho pregado. Porque o Espírito diz claramente que nos últimos dias muitos cristãos começarão a seguir doutrinas de demônios. E isso é uma paulada que Paulo já dá a Timóteo logo no versículo de número 1. Mas a sequência desse texto, ela é perigosíssima se nós não lermos munidos com o discernimento do Espírito Santo. Porque ele deixa meio que implícito o seguinte: eu posso fazer tudo desde que eu ore. Porque todas as coisas me são lícitas, não. Foi criado para nós mesmos. Deus criou porque Deus nos ama, e Deus criou e está aí para a gente desfrutar disso. E eu posso fazer tudo isso desde que eu receba isso com ação de graça. O que é perigoso demais se eu levar isso às últimas consequências. Até onde eu posso fazer, até onde eu posso ir, o que eu posso comer, o que eu posso deixar de comer, como eu agir, até onde a oração santifica alguma coisa ou santifica tudo. É perigoso isso, é um terreno ardiloso, é um terreno da graça, é um terreno de liberdade, mas também é um terreno perigoso. Portanto, eu quero sugerir que Deus seja o árbitro do seu coração, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Então, se você me perguntar: Felipe, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, onde eu devo ir, onde eu não devo ir, eu quero dizer para você que a Bíblia não é um livro de regras. Não é um livro de pode ou não pode, porque seria muito fácil, né? Não? Eu dou uma lista para você de 250 coisas que você não pode fazer para alcançar a santidade. E não é assim que Deus pretende. Não é esse o propósito original de Deus. Deus quer gerar um relacionamento e quer ter um relacionamento com você. Portanto, eu sugiro que ele seja o árbitro do seu coração naquilo que você pode ou não pode fazer. Porque está escrito ali que tudo o que nós venhamos a fazer pode ser santificado pela palavra de Deus e pela oração. Mas o que você pode e o que você não pode, não sei. Me perguntaram esses dias se ele deveria ou se ele poderia ir num show de rock e evangelizar. E eu disse para essa pessoa que me perguntou: não sei, cara. Eu não sei, eu sei de uma coisa: se Deus falar para você ir, vai. Quem sou eu para falar que você não pode? Você consegue entender isso? Que é isso que Deus pretende de você?
Quem sou eu para falar o que você deve e o que você não deve fazer, mano? É bem verdade que eu devo te instruir com aquilo que eu aprendi, não apenas lendo a Bíblia, mas também vivendo com o Jesus da Bíblia. É bem verdade que quando Deus fala em comunidade, a intenção é que um vá ajudando o outro. A Bíblia fala que assim como um ferro afia outro ferro, um homem afia outro homem. Então é importante você ouvir o que os mais velhos têm para dizer, o que o seu líder tem para dizer, o que o seu professor tem para dizer. É válido tudo isso, mas existem momentos que só você vai poder dizer aquilo que você pode e aquilo que você não pode, aquilo que você deve e aquilo que você não deve. E se você for, como sugere a música, deixar a vida te levar, você vai acabar se estrepando. Se estrepando é a palavra de velho, né? Se você fizer como a música sugere, deixar a vida te levar, você vai acabar se dando muito mal. Portanto, eu sugiro para você, eu sugiro de novo, não pare de usar essa palavra. Portanto, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus seja o árbitro do seu coração. Que você possa buscar nele as respostas no que você deve e o que você não deve fazer. Eu quero ingenuamente dar um aviso aos navegantes, que leem o versículo de número 8 de Timóteo 4 e pensa que por isso não tem que cuidar do corpo, tá? E pensa que por isso não tem que fazer exercício físico, não tem que ter uma boa alimentação, porque afinal de contas o exercício físico é pouco proveitoso, não é não? Não. É comparado à piedade, o exercício físico não tem tanto valor. Mas ele não diz que o exercício físico não tem valor nenhum. Não é isso que o texto está dizendo. Mas ele não diz assim, então pode comer o quanto você quiser, coma gordura, não, cara, não, velho, mordomia do corpo, mano. E quando ele olha para Timóteo, o versículo de número 11 é muito interessante, que só tem algumas palavrinhas. Ele diz assim, ordene e ensine essas coisas. E ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem demais, hein? De você ser jovem demais. Ninguém te despreze por isso. Ordene, Timóteo. Ei, como diria o pastor Marcelo Gualberto, comanda, comandante. Porque o que existem de pessoas que exercitam determinados cargos de liderança, mas não lideram nada, mas não fazem nada, estão vendo os seus adolescentes indo de mal a pior, estão vendo os seus jovens de mal a pior, está vendo a sua igreja caminhando para a beira do abismo e não comanda. Ei, comanda. Você está aí no cargo de liderança, é para fazer. Portanto, Paulo é incisivo a Timóteo, você é jovem, mas e daí, cara? Ordene e ensine essas coisas para o bem daqueles que Deus te colocou sobre. Comanda, comandante. Ele diz no versículo de número 15, não negligencie o seu dom, cara. Se você não lembrar de nada do vídeo, lembra disso aqui. Não negligencie o dom que Deus te deu, cara. Quero terminar com o último versículo, que ele diz assim, olha, Timóteo, atente para essas coisas que eu falei. Atente para essas coisas que eu falei, porque você não apenas será salvo se a praticá-las, mas você salvará as pessoas que te ouvem. Isso é muito profundo, não é não, gente? É perceber que não tem nada a ver com a gente só. É perceber que o intuito principal de Deus a nos presentear com dons não tem a ver com me fazer uma pessoa mais próspera, de me fazer uma pessoa mais satisfeita. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o reino dEle. É tudo por Ele. Então, quando nós praticamos e nos atentamos para essas coisas, nós não apenas continuamos ao lado de Cristo, mas nós trazemos mais pessoas para Cristo. E se você faz um mal para você mesmo, ao seu familiar e as pessoas que estão próximas sofrem com isso, o contrário também é verdadeiro. Quando você se permite fazer o bem a você mesmo, que é praticar essas coisas, as pessoas que estão próximas de você saem ganhando.